Esse é o primeiro de uma série de vídeos sobre reposição de testosterona. Aqui nesse vídeo hoje, a gente vai falar sobre quem é que precisa de reposição de testosterona, quais são as indicações de começar um tratamento como esse e de que forma você pode repor a sua testosterona, então, se esse for o seu caso. Meu nome é Rafael Ambar, eu sou médico, urologista e andrologista, especialista em saúde sexual e infertilidade masculina. Se você se interessa nesse vídeo, segue com a gente até o final. Quem é o homem que vai se beneficiar da reposição de testosterona? Para responder essa pergunta, é mais fácil a gente começar dizendo quais são os sintomas que o homem pode apresentar por ter uma baixa testosterona. O homem, a partir dos 40 anos especialmente, começa a ter um declínio, uma diminuição na sua produção de testosterona, que é o hormônio masculino e é um hormônio extremamente importante para várias funções do nosso corpo. A testosterona vai atuar no nosso metabolismo, no ganho de força e de massa muscular, na sua capacidade cardiopulmonar, na cognição, na velocidade do raciocínio, na memória. Então, se a gente sabe que essas são as funções da testosterona, você pode imaginar que o homem que tem testosterona baixa, ele vai ter prejuízo dessas funções. Então ele tem facilidade para ganho de peso, ele tem muitas vezes dificuldade com distúrbios de sono, ele tem também diminuição da velocidade de raciocínio, às vezes diminuição de memória, dificuldade de concentração, pode se sentir principalmente indisposto, fadigado, cansado para as atividades do dia a dia. E é claro que você está pensando principalmente, puxa, por que o doutor ainda não falou da parte sexual? Bom, esse também é um tema muito importante, também é uma função muito importante da testosterona. O homem que tem uma testosterona baixa pode perceber uma diminuição de desejo sexual. Ele pode se sentir menos ativo e menos pronto para engajar num relacionamento sexual com a sua parceria, sua esposa, seu marido, seja lá quem for. E também, num segundo momento, mais para frente, quando a testosterona de fato está muito baixa, ele pode ter até dificuldade de ereção. Pode desenvolver disfunção erétil em função dessa baixa de testosterona. Alguns homens podem perceber também diminuição de pelo, por exemplo, nas pernas. É mais um sintoma que pode aparecer quando a testosterona começa a diminuir. Com a diminuição da testosterona, ao longo do tempo, você vai acrescentando também alguns riscos para a sua saúde. Por exemplo, homens que têm testosterona baixa têm mais propensão, mais chance a desenvolver eventos cardiovasculares, como infarto e AVC. Então, a baixa de testosterona não envolve só a sua disposição no dia a dia, mas também envolve questões de saúde muito importantes. Se você se encaixa nesse perfil, pode ser que você tenha uma testosterona baixa. Então, quem é que finalmente vai ter indicação de fazer um tratamento? É o homem que tem algum ou alguns desses sintomas e tem comprovação de uma testosterona baixa. Agora, gente, o que é testosterona baixa? É muito difícil essa definição. Aqui no Brasil, a maioria dos laboratórios e dos estudos científicos considera como valor mínimo 300. Fora do Brasil, algumas sociedades internacionais, como por exemplo a Sociedade Internacional de Medicina Sexual, sociedades internacionais de endocrinologia, consideram que esse valor deveria ser 350. E a gente sabe que o valor máximo varia entre 900 e 1000. Então percebam que esse espectro é muito amplo, o intervalo é muito longo e é muito difícil a gente identificar qual é exatamente a testosterona ideal para cada homem. Por isso, no homem que tem já uma dosagem de testosterona ao longo da sua vida, fica mais fácil perceber se houve uma diminuição ao longo do tempo ou não. Para quem nunca dosou testosterona e está dosando pela primeira vez e tem esses sintomas, geralmente a gente vai se basear nesses valores de corte de 300, 350 para entender quem é o paciente que de fato precisa de uma reposição ou não. E se você precisa, então você veio em consulta, você fez exames, você tem uma testosterona baixa e tem também alguns desses sintomas, como indisposição, fadiga, diminuição de desejo sexual, ganho de peso, então talvez você seja um candidato. E como você deve fazer? Vamos conversar sobre como funciona e quais são as formas de reposição de testosterona. Mas antes, se você está interessado em saber mais sobre isso, não esquece, curte,
se inscreve e segue o nosso canal, ativa o sininho para receber mais conteúdos como esse. A reposição de testosterona pode ser feita basicamente de 4 formas diferentes. A primeira forma é a reposição em gel. O gel de testosterona a gente recomenda que o paciente geralmente aplique na região do ombro ou na região lateral do abdômen, e isso tem que ser feito todo dia. Exige disciplina para que você tenha um bom resultado. A quantidade de gel vai variar de um paciente para outro, dependendo de quanto a gente precisa subir essa testosterona. É uma forma extremamente segura e também eficaz de fazer uma reposição, mas exige o comprometimento do paciente que está realmente interessado em manter o uso diário do gel de testosterona. Outra forma de reposição é a injetável. Na forma injetável, a gente divide isso em injetáveis de curta duração e longa duração. O injetável de curta duração, muitos de vocês com certeza já ouviram falar, especialmente quem tem atividade em academia, quem trabalha em contato com personal trainer ou esportistas de alta performance. As marcas mais conhecidas são o Deposteron, Durateston, são injeções de curta duração que você vai aplicar por via intramuscular no intervalo de mais ou menos 2 semanas entre cada aplicação. Você vai ter uma alta bastante grande, bastante importante dos níveis de testosterona, mas essa forma pode estar um pouco mais relacionada a efeitos colaterais, principalmente o aumento do hematócrito, que é quando o sangue fica um pouco mais grosso. Isso pode levar a um risco de trombose, por exemplo. Você pode também ter aumento para níveis suprafisiológicos, acima de 1000 dessa testosterona, e isso pode trazer também sobrecarga, inclusive para o seu sistema cardiovascular. Quando a gente pensa nos injetáveis de longa duração, a gente tem também algumas opções de marcas diferentes, e a grande vantagem dessa forma é que você vai aplicar apenas uma vez a cada 3 meses. Então, pessoal, essa acaba sendo a forma que a maioria dos homens escolhe pelo conforto que você tem de não ter que se preocupar com isso toda hora e fazer somente uma aplicação a cada 3 meses. A testosterona vai subir legal também, o nível vai se manter estável, isso é muito importante. O nível de testosterona tem que ficar estável no sangue ao longo do tempo para que você tenha menos efeitos colaterais. Por fim, a gente tem também a opção do pellet, que é o chip de testosterona, é um pellet implantável no subcutâneo, necessita de um pequeno procedimento cirúrgico que é muito simples e muito rápido e vai fazer com que você mantenha aquela testosterona sendo absorvida e tenha bons níveis também de testosterona na corrente sanguínea. Claro que você pode ter alguns efeitos colaterais, como complicações locais da incisão que a gente faz, geralmente na região do glúteo, para implante desse pellet de testosterona. E você tem também a opção oral, que no Brasil ainda não está disponível, a gente ainda não tem a forma oral de uma maneira confiável no Brasil. Na maioria das vezes a medicação oral está relacionada a efeitos colaterais, principalmente por toxicidade no fígado. Nos Estados Unidos, fora do Brasil, já existe a formulação oral de maneira confiável, mas isso é algo que a gente ainda está esperando para chegar aqui e a gente ter à disposição para oferecer para os nossos pacientes. Então, pessoal, se você gostou desse conteúdo, de novo, segue a gente. Se você tem a sensação de que você precisa de uma reposição de testosterona, está com algum desses sintomas, marca uma consulta com a gente. Para deixar mais fácil para você, você pode acompanhar através do QR Code ou acessar o link que está aqui na descrição desse vídeo. Um abraço.